Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Iniciando com alegria o nosso momento Zen, todas as segundas-feiras, 19h30, aqui na Rádio Mundial. Com a alegria de que hoje eu e Otávio Leal estamos juntos. Nem sempre conseguimos, Verdade. Mas hoje deu certo. Que bom, que alegria. Muito bom, Monjacon, muito abençoado. Eu queria até pedir licença para a senhora e para o Nilo, que eu trouxe algumas questões que acho que faz tempo que nós não abordamos assim. Vamos lá. Que são questões difíceis, mas acho que o ouvinte da Mundial, do YouTube, vai gostar. Questões assim, por exemplo, Monja, nas meditações do Zen, nas suas meditações, na sua experiência, a senhora já teve alguma experiência paranormal? O Nilo passando ali, feito um gatinho ali na frente. É uma experiência paranormal. Ainda vou voltar. O que eu digo é que quando nós fazemos as práticas meditativas, nós adentramos o nosso estado natural da consciência. Estados alterados de consciência são os nossos estados de raiva, de angústia, de visões. O que acontece durante a meditação? Você pode ter visões, mas nós consideramos que isso não é importante. Não é para desenvolver paranormalidade de maneira nenhuma. É muito pelo contrário. O nosso fundador, Mestre Dogen, ele era chamado de místico realista. Como está presente na realidade do assim como é, e isto que para nós é que é o nível superior de consciência. E é preciso tomar cuidado porque há armadilhas no caminho. E uma das armadilhas é você achar que tem poderes paranormais. Você pode até ter, mas o Zen não desenvolve. Então eu sugiro às pessoas que queiram desenvolver a paranormalidade que procurem grupos especializados. Mas não é a função do Zen budismo, não. E aí eu trago uma outra questão, que são 4 ao todo, que o Osho ele dizia, e não é porque ele dizia que é a realidade, eu queria saber a opinião da senhora, que o Zen é o ideal para quem, dentro dessa nossa visão, talvez da Rádio Mundial ecumênica, espiritualista, que o Zen ele atuaria principalmente para quem já buscou tudo. Já buscou experiências ali, experiências acolá. O Rabino Sobel até falava que existe uma diferença entre o buscador espiritual e o achador espiritual. Que o buscador vai muito fundo e o achador vive achando. E que o Zen seria um caminho para quem desistiu de buscar essas experiências, já fez tudo e agora resolve sentar e observar a si mesmo. O que a senhora pensa disso? Pode ser, não sei. Tanto tem muitas pessoas que nunca tiveram nenhuma procura e também chegam ao Zen, né? O Zen é muito exigente. Esses dias uma aluna minha foi para Los Angeles, que é a sede onde eu iniciei, e eles juntaram todas as gravações de inúmeras palestras do meu professor, que já faleceu, Maezumi Hiroshi, e é tão interessante você ouvir isto e lembrar-se disso. Eu cheguei lá, eu não sabia nada do que era o Zen. A minha procura tinha sido muito limitada. Eu procurei um pouco no Self-Realization Fellowship do Paramahansa Yoganandaji, fazia algumas práticas meditativas, era sempre na linha da meditação que me interessava. E quando eu cheguei no Zen, eu falei, aqui é em casa, aqui é a minha casa. E não havia feito muitas procuras espirituais em muitos grupos diferentes, não. Era sempre uma linha de meditação. Como é que a meditação pode me ajudar? E a meditação da forma do Zen, que é olhos entreabertos, ela me pareceu a mais adequada para mim. Então eu acredito que cada um de nós, na nossa busca, e achei interessante isso de você falar, não é achar, mas é buscar. Porque do achar a gente fica muito achando, eu acho isso, eu acho aquilo, né? E fica o eu muito exacerbado. A gente trabalha com não eu. Este eu que é não eu. O que nos leva a essa busca, sem dúvida nenhuma, é a nossa individualidade. Mas quando você inicia o processo da busca e começa a ter alguns encontros, essa individualidade vai se desfazendo, ela não é tão importante. E aí você se percebe interligado a tudo e a todos. E então esse eu que era tão grande naquele momento, ele se torna pequeno, miúdo. E
E a gente entra noutra coisa que vai chamar o eu maior, ou Isso é muito sua essência verdadeira, o seu eu verdadeiro, sua natureza verdadeira. Diga, Nilo. Eu acho pertinente, a Ana Luísa acabou de escrever, perguntando, dizendo, eu sempre digo que o Zen Budismo é o caminho que ajuda a silenciar as vozes da mediunidade e faz você ouvir apenas os seus pensamentos. Essa minha linha de raciocínio procede? Olha, eu não sei exatamente ela acessa as linhas da mediunidade, porque, como eu falei, a gente não trabalha com a mediunidade. Então, a gente não desenvolve, e realmente eu não saberia alguém chegar para mim e dizer assim, eu tenho mediunidade. Eu falei, que bom. E o que eu faço com isso? Eu falei, não sei. Você vai trabalhar em grupos que trabalham com mediunidade. Nós procuramos encontrar a essência da mente. E o que acontece para você encontrar a essência da mente? Você passa por inúmeros, e depende de cada um de nós, níveis diferentes de consciência. E não é que um seja melhor que o outro ou pior que o outro. Mas o que Dogen Zenji Sama, que é o nosso fundador, incentivava é que você não pare em nenhuma dessas canais intermediários. Então, para nós, os canais intermediários, e um deles seria esse de ter poderes paranormais, que para nós seria um canal intermediário, e não é o ponto final. Ele é um ponto que existe, ninguém nega isso. Shakyamuni Buda tinha um discípulo que era Modgaliana, ele tinha poderes paranormais, e ele vê a mãe dele sofrendo, que já morreu, e Buda faz uma grande celebração, oferece muitos alimentos para que todos os espíritos que estão sofrendo possam encontrar completude. Mas ele não incentivava os seus monges a desenvolver. Aqueles que têm essa capacidade, eles convivem com isso. Mas o Zen Budismo nem nega, nem diz pare com isso, nem diz desenvolva isso, apenas reconhece que isso é uma das capacidades da mente humana, mas não é o nosso foco. Então, é por aí. Eu vou então fazer só mais uma pergunta, até para abrir espaço para os nossos... Como se fala quem é da internet? Internauta. Internauta. Internautas seguidores. Eba! Monja, eu lembro quando a senhora veio aqui para o Brasil, aquela entrevista com a Marília Gabriela, a senhora não era muito conhecida ainda, né, aqui no Ocidente, no Brasil. E agora, como nós temos programa, eu falo muito bem da senhora, tenho muita gratidão, mas eu ouço algumas questões interessantes, que é, às vezes, a nossa visão de misturar budismo com hinduísmo. Uhum. Então, me pergunta, quando você vê a Monja Coen e o Otávio Leal, você tem que tocar os pés dela? Quando ela dá palestra, ela fica mais alta, assim, e você tem que reverenciar? Ela fala muito de amor e Deus, ou seja, repete amor, Deus, amor, Deus. E eu digo que não é muito a sua forma, porque eu sempre achei a senhora muito humana, gente como a gente. Aí eu pergunto, a história de apontar para a Lua. A senhora tem consciência que quando a senhora aponta para a Lua, para alguns discípulos, para mim, para alguns ouvintes, amigos, as pessoas, em vez de olhar para a Lua, olham para o seu dedo? E isso cada dia mais com essa... Não, eu acho que eu tenho feito uma conversa muito clara com todo mundo, que eu sou apenas uma discípula de Buda, eu apenas transmito os ensinamentos de Buda. Não sou eu que sou importante, o que eles gostam não é de mim, e é fácil confundir, mas eles gostam de Buda, dos ensinamentos que eu transmito. E a mídia torna isso muito mais acessível ao maior número de pessoas. Mas eu não confundo, e não gosto que ninguém confunda isso, de achar que eu sou importante, eu estou fazendo. Não tem. Eu acho que em todas as tradições espirituais, em todos os grupos espirituais, a pessoa que começar a achar que ela é o grande guru, que ela é o grande mestre, ela está perdendo o caminho, né? O que você fala é verdade, né? O neto do professor Hermógenes, o Tiago, lá do Rio de Janeiro, ele tinha o hábito de me encontrar, pôr a mão no pé e pôr a mão na cabeça, que é um hábito indiano, porque ele viveu muito tempo na Índia. Ele foi aprender yoga lá na Índia, por causa do avô e tudo, né? E raramente encontro pessoas que têm essa linha mais indiana que fazem isso. Mas não, de jeito nenhum. O que o budismo Zen tem, diferente até dos outros budismos japoneses, é que as pessoas, para se sentar no nosso templo, o oficiante, ele senta no meio da sala, e ele não fica num altar separado. A Igreja Católica, por exemplo, a nossa referência, ela tem um altar que fica lá na frente, onde os religiosos ficam lá em cima. A maioria dos templos budistas são assim. Há um altar na frente, onde os religiosos ficam lá em cima e o público e os participantes ficam embaixo. Dentro do Zen Budismo, ficamos todos no mesmo nível. E é considerado isso muito democrático, que nós nos consideramos semelhantes.
Eu tenho funções específicas numa liturgia, tenho funções específicas dando uma aula, lendo um texto, mas eu não sou melhor nem superior a ninguém. E não quero ser tratada assim. E não acho adequado que tratemos assim. A gente respeita o professor como a gente deveria respeitar os professores quando entram numa sala de aula. Na minha infância, eu estudei no Caetano de Campos, que era uma escola pública. Quando a professora entrava na sala de aula, nós nos levantávamos e ficávamos quietinhos. Hoje em dia não fazem mais isso. Então, esse respeito ao professor, que é uma coisa que na Índia se fala, é o respeito ao guru. Guru é o professor. Então, aquele que me passa ensinamento é uma pessoa importante para mim. E que eu respeito, eu reverencio, mas não posso fazer dessa pessoa uma deidade, senão eu estou confundindo realmente as coisas. Mas a senhora tem consciência de que muita gente hoje a vê sempre olhando para ver se descobre alguma coisa que não concorda, alguma falha, não sim. Olhando o que a senhora o ensinamento, claro. E se apegando ao ser humano. Né? É tão interessante. Ontem eu fiz o lançamento do livro numa livraria em Guarulhos, a Livraria da Vila. O livro sobre a depressão? É. Ele foi editado novamente? Mas a moça veio editando aos pouquinhos. Assim, ela não faz muitos de uma vez, ela vai de pouco em pouco. Então fomos na Livraria da Vila em Guarulhos, no Shopping Maia. E foi muito interessante, uma senhora chegou para mim e disse assim: ai, monja, estou tão contente de vê-la, a senhora é que nem os Beatles para mim. Isso foi muito doce, né? Foi. Não é como Deus, uma santa, mas é como os Beatles. Eu sou sua fã. Diga, Nilo, você estava com o dedinho aí mostrando. Você tinha uma coisa que você queria falar, Nilo? Sim. Não, mas é que a gente está devendo há muitas semanas, umas 3 semanas para Carolina. A senhora está devendo, eu estou colocando a dívida nas suas costas, sobre síndrome do pânico e medos. Ela gostaria de saber alguma coisa. A síndrome do pânico é uma doença. O medo é natural, nós precisamos sentir medo. Medo é um canal de proteção nosso, né? Então, nós nos protegemos com o medo. Agora, quando o medo fica exacerbado, isso significa a campainhazinha assim, do alarme, tem uma coisa perigosa, ela fica tocando sem parar. Ela não desliga. É que nem se tivesse uma campainha na casa que fica tocando o tempo todo. Isso é o que a gente vai chamar de síndrome do pânico. Então está sempre em perigo, o risco está acontecendo e não está acontecendo nada. A campainha não desligou. E para isso precisa de tratamento. Síndrome do pânico precisa de tratamento. Com terapeutas, muitas vezes tomando remédios. Eu tive um aluno que teve síndrome do pânico por muito tempo, o monge Joshin, e o terapeuta dele até depois veio fazer zazen conosco, se interessou pelo zen, porque ele achou que o zen budismo ajudou no tratamento que ele fazia há anos a sair da síndrome do pânico. Então não é que o zen cura, eu insisto muito em dizer isso, o zen não é cura para doenças físicas, e o zen ajuda no processo de você compreender o que está acontecendo e você acolher o tratamento necessário para se curar, mas ele não é cura. Ele ajuda. Nesse sentido, eu acho que a pergunta do Juliano vem, aliás, Giz, a Gabi também. O Juliano pergunta como é o controle no budismo. Temos controle? Até que ponto? A Giza pergunta como lidar com pessoas implicantes. E a Gabi pergunta como lidar com momentos em que perdemos a consciência de alguns atos e como retomar a vida pós-traumas. Que maravilha! Bom, controle é uma coisa difícil, né? Nós, na verdade, estamos o tempo todo controlando alguma coisa, né? Controlamos a boca, a língua, o corpo, os esfíncteres do corpo, né? A gente espera um momento de ir ao banheiro, por exemplo, isso é controle. Então, nós temos controle físico e temos controle também daquilo que falamos e pensamos. Aí é treino. Como tudo é treinamento. Nós não fomos muito treinados a observar nossa mente, observar como estamos pensando e escolher os pensamentos. São sinapses neurais. Sinapses neurais são energia nervosa, energia pura, eletricidade. Então, para fazer uma sinapse é para ter estímulo. Se não houver estímulo, não há sinapse. E o que nós estimulamos a nossa mente? Não é bem que eu controlo a minha mente, eu conheço a mente. Eu começo a conhecer quem eu sou, como é que é a mente humana e o que eu posso usar isso, de que maneira usar de forma adequada.
Então não é bem controlar. Eu acho que a outra pergunta, o que era? Como lidar com pessoas implicantes e como lidar com esses momentos em que perdemos a consciência de algum Pessoas implicantes, eu digo que são seres iluminados, disfarçados a nos treinar. Bodhisattvas. Bodhisattvas disfarçados a nos treinar paciência, perseverança e compreender. Não é importante isso? Que é melhor compreender que ser compreendido? Quem é? Por que é implicante? Está implicando com o quê? O que está faltando para essa pessoa? O que está faltando talvez em mim? E o que eu posso promover para que haja harmonia no relacionamento? Então, tudo isso a gente tem que medir um pouco, sabe? O que é adequado à circunstância. Não tem uma regra geral, pessoas implicantes eu corto a cabeça. Não, não é assim, né? Eu apenas percebo que essa pessoa tem uma característica. E às vezes a gente convive, sabe, com pessoas bem difíceis, mas você já sabe quem elas são e qual é o seu comportamento. E elas às vezes têm até um papel no grupo social, né? Uhum. Ela não pode mudar o papel dela é este. Ela funciona como isso e nos facilita ser pessoas melhores. Monja, até... desculpa, senhora. Fale. Eu ia falar até essa questão, me lembra também a ideia de Sócrates, porque o Sócrates conta-se que ele tinha uma esposa muito implicante. E ele buscava uma resposta para isso. Então essa esposa o conduziu ao que talvez no budismo chame de iluminação. E Sócrates também perguntava sempre para si, aos outros, quanto eu tenho de livre-arbítrio, né? O quanto que eu posso controlar? Será que sou eu? Será que não é a minha mente que quer controlar? Quem quer controlar, né? E é possível. Agora eu aproveito e pergunto isso para a senhora. Eu vejo tantas questões. Alguém já chegou para a senhora e disse assim, monja, eu quero me iluminar. Como fazer? Ou eu quero me iluminar, como você pode me conduzir? Já aconteceu isso? Já recebemos aqui mesmo. Já, sei. Só existe um caminho, abandonar o eu. Quando você abandona o querer e o eu, você se ilumina, né? Mas essas questões, quando são feitas, toca, senhora? Assim, há uma... Sim. Não. É muito comum isso, sim. É comum. As pessoas, geralmente, elas querem obter alguma coisa. Esses dias mesmo, um jovem que está praticando comigo, eu falei uma palestra dizendo não há nada a ganhar, nem nada a perder. Ele disse, então o que eu estou fazendo aqui? Eu falei, conhecendo você. Uhum. E não há nada maior do que isto, maior presente do que você conhecer a si mesmo, conhecer sua mente e o seu corpo para poder usar de forma adequada. Agora, aliás, os neurocientistas dizem recentemente que nós temos como capacidade de livre-arbítrio, que seria esse autocontrole, né? Essas decisões sobre a sua vida, de 5%. Que o resto todo vem ou geneticamente ou através das experiências que tivemos durante a nossa vida. Então, quando nós achamos, eu estou decidindo, eu estou fazendo isso, muito pouco é realmente essa parte do livre-arbítrio. Mas ela é muito importante. Sim. São 5% que devem ser muito bem preservados, muito bem observados. São nessas decisões, até de estar ouvindo aqui a Rádio Mundial, o Momento Zen, ou de você estar fazendo uma outra coisa que pode não ser benéfica para você e para o mundo. Então, esses 5% são preciosos. Sensei, a Amanda está nos acompanhando desde Roma. Opa. A Selma está na Suíça. E o Wesley, do Rio de Janeiro, ele retomou a questão hoje, mas ele já havia feito essa questão. Qual o sentido da palavra prece, uma vez que não há Deus no budismo? Qual é o voto que você faz, qual é o compromisso que você faz com você e com o mundo? E você está conseguindo atingir esse objetivo? Como é que você pede bênçãos? Como é que você pede a capacidade de atenção e foco para você atingir os seus objetivos ou para alguém que você goste ter bons resultados, que seja de saúde? Eu tenho um monge agora no Rio Grande do Sul que está muito doentinho, está numa UTI, precisou fazer 5 pontes no coração, dos mamilos, de safena, de tudo. Ele é um querido professor de história, jovem, e a gente está orando por ele. Nós fazemos preces para que ele esteja bem. Agora, eu não posso fazer preces nem para ele morrer, nem para ele viver, mas para que ele possa ter tranquilidade durante as suas dificuldades. E claro que nós que gostamos dele, queremos que ele fique mais tempo conosco aqui e que tenha recuperação.
Mas se isso também não for possível, que vá para a luz infinita. Eu conheci um padre do deserto, e eu gosto muito dos padres do deserto. Eles vivem em isolamento, estudam o dia todo, né, trabalham, rezam. E uma vez ele falou para mim assim: nós acreditamos em Deus. E porque acreditamos em Deus, nós não podemos orar a Deus nem pedir nada a Deus, porque se Ele é onipresente, onisciente, quem sou eu para dizer a Deus, você não está me vendo e não percebe a minha necessidade? Então ele diz, todas as nossas preces e orações são em gratidão. Bendito o céu, bendita a lua, bendita a estrela, são os benedictions, né, que se faz na Igreja Católica. Então eles se reúnem várias vezes por dia para agradecer. Porque se você crê em Deus como onipresente, onisciente, não tem prece, tem só gratidão. Agora, se você está pedindo alguma coisa, é que você às vezes precisa reforçar o seu voto, reforçar aquilo que você está se comprometendo. E não estaria esta capacidade daquilo que nós nos comprometemos e que nós reforçamos, não apenas fora de nós, mas em nós mesmos? É por aí que eu caminho. É o Lelupe que a senhora conheceu? Não. Mas o Lelupe a senhora conhece? Não, eu sei que ele Lelupe, tem livros, ele é um padre do deserto também. Não conheci Lelupe. E o Diogo está em Ribeirão Preto, o Diogo é budista, e em Ribeirão Preto ele frequenta o templo do Monge Kojun. Mas ele diz que tem Deus presente na vida dele desde a infância, e ainda hoje. E aí ele pergunta, algum problema em continuar essa relação com Deus? Que alegria, que bom que você tem Deus com você, e Deus está em você e você está em Deus. É que nós usamos linguagens diferentes, né? Nós usamos linguagens muito, muito diferentes. E eu tenho grandes pessoas e muito importantes que também não acreditam em Deus e não as faz menos inteligentes, hábeis e éticas. Então são questões de como nós nos relacionamos com a vida, com o universo, com a nossa própria existência. Eu tenho muitos praticantes que quando começaram a praticar comigo dizem, mas monja, eu posso continuar rezando para Deus? Você pode à vontade. Nada impede, mas você se questione, o que é que eu chamo de Deus? Aqui eu estou dando este nome. Será que é alguma coisa que cabe num nome? A que eu me refiro a isso? A uma imagem da minha infância, da vovó do lado da cama, da minha mãe, do meu pai, me ensinando a rezar, em que então me dá uma sensação de muito carinho, de muito consolo, de muito acolhimento. Que bonito isto! Mas o que é que acolhe você? O que é que protege você? O que realmente é? É nominável? É por aí que nós nos encaminhamos. Nós não negamos, sabe? Nós não somos dizer assim, Deus não existe, pare de falar isso. Não é isto. Mas você usa o seu santo nome em vão? Vá com Deus, venha com Deus, fique com Deus? Ou você sabe o que significa em profundidade e vai usar de forma muito precisa e respeitosa? É por aí. Tem até um complemento que eu queria falar para a senhora. O São Tomás de Aquino, ele foi o maior escritor cristão, não sei se a senhora sabia, católico. Sim. Foi o que mais escreveu textos, e um dia ele teve a experiência de Deus, nunca mais escreveu nada. E o Salmo 54 acho que trata disso, que é Tamu Adonai, a experiência de... Então depois que São Tomás teve, nunca mais escreveu nada, porque não há palavras, não há nomes para descrever. Exatamente, essa é a experiência do sagrado. E essa experiência do sagrado é que nós esperamos que esse momento zen possa provocar em você para encontrar, seja o nome que você dê, mas que você possa ter, pelo menos na sua vida, um momento de encontro verdadeiro. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.